Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast e hoje o nosso tema é uma condição neurológica que impacta milhares de brasileiros, a doença de Parkinson. Nós vamos entender melhor o que é esse distúrbio, como ele afeta a vida das pessoas e quais os avanços no tratamento, além de conhecer mais sobre a ação pioneira do Veracruz, o programa Integra Parkinson. Para esse bate-papo hoje comigo estão a doutora Juliana Zuiani, neurocirurgiã. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece. Também comigo a doutora Camila Piscinin, neurologista clínica. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É muito comum a gente relacionar o Parkinson àquele tremor nas mãos, né? Mas os sintomas vão muito além. Ele pode alterar movimentos, o equilíbrio, até mesmo as emoções. Tem um dado aqui que eu considero preocupante, né? São 500 mil brasileiros convivendo com a doença, uma estimativa. Esse número pode chegar a 1 milhão, pode passar 1 milhão de casos até 2060. Vamos começar então entendendo, doutora, o que é exatamente o Parkinson, como ele desenvolve? Perfeito. Então, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Atualmente, a gente estima que é a segunda doença neurodegenerativa mais comum que a gente tem, ficando atrás só da doença de Alzheimer. E é uma doença bastante complexa. Então, ela se desenvolve porque existem uma série de alterações primariamente cerebrais, mas a doença de Parkinson vai bastante além do cérebro, né? Então, entre as alterações que a gente sabe que existem, tem a degeneração de neurônios que produzem dopamina, existe um acúmulo de uma proteína mal formada, digamos assim, que é a alfa-sinucleína, alterações inflamatórias, disfunção de mitocôndria. Então, existem várias coisas que acabam levando à doença de Parkinson. Então, é uma entidade um pouquinho complexa. São muitos fatores aí. A expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida também está ligado aí ao aumento da incidência da doença? Com certeza. Ela é uma doença que é mais comumente diagnosticada na faixa dos 50 a 60 anos. Tem alguns casos em pacientes jovens, mas são casos mais raros, até antes dos 40 anos, que tem uma relação genética direta, hereditária, mas comumente acima dos 60 anos. Então, o aumento da expectativa de vida ocasiona esse aumento aí na incidência da doença. E daria para a gente pontuar as diferenças entre o Parkinson e outros distúrbios que afetam o movimento? Sim, então a doença de Parkinson, ela está no grupo dos distúrbios do movimento, né? E os distúrbios do movimento, a gente acaba categorizando em distúrbios do movimento que falta o movimento, né, com redução do movimento, e distúrbios do movimento que há excesso dos movimentos. O interessante da doença de Parkinson é que acaba tendo uma mescla ali dos dois. Então, existe tanto a falta de movimento, o paciente fica um pouco mais lentificado, um pouco mais rígido, e também um excesso que seria na parte ali do tremor, né? Então, uma das doenças que a gente acaba sempre tentando diferenciar são outras doenças que cursam com tremor. Então, a gente tem tremores por medicação, tremores pelo tremor essencial e outras doenças que cursam também com lentidão e rigidez, como algumas doenças ortopédicas, reumatológicas. Então, a doença de Parkinson, dentro do grupo de distúrbios do movimento, tem alguns critérios bem definidos para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. E eu imagino que quanto antes tiver o diagnóstico, melhor para começar o tratamento, assim como no caso de outras doenças, né? Quais seriam os primeiros sinais? Eles são facilmente confundidos com outros distúrbios também, doutora Juliana? Não com outros distúrbios, mas talvez com doenças mais inespecíficas. Alguns pacientes, quando a gente olha retroativamente, eles tinham alteração de sono inicialmente, eles tinham alteração de hábito intestinal, era um paciente que tinha uma dificuldade inespecífica, ele não consegue entender se é uma falta de coordenação, se é uma lentidão. O tremor, que é o que se fala muito, a pessoa treme, ela tem Parkinson. Ele não é assim em 100% dos casos, eu acho que ele fica em torno de 60% dos casos que começam o quadro com tremor. Então, não é, assim, unanimidade. E é o que as pessoas às vezes focam. Não treme, não é Parkinson. Não. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico da doença sem que o paciente apresente tremor. É uma doença muito heterogênea, que tem várias apresentações. Mesmo depois do diagnóstico, a gente tem muitos pacientes que não tremem. Quais seriam os sinais de alerta, já que são facilmente confundidos, aí são sutis esses sintomas?
Então, acho que o que a doutora Juliana falou, vou até acabar repetindo um pouquinho, porque o tremor, como ela disse, não é essencial na doença de Parkinson, mas em contrapartida, o sintoma que é necessário para se fazer o diagnóstico e que às vezes os pacientes não percebem, né, de início, seria a lentificação dos movimentos e a redução desses movimentos, seja na velocidade ou na amplitude. Então, o paciente que tinha uma mobilidade muito boa acaba demorando mais tempo para fazer as atividades que fazia habitualmente, né, ou tem que ter alguma ajuda, sente que está um pouco mais rígido, esse é um outro sintoma, tá? Mas como ela já comentou, tem alguns sintomas mais inespecíficos. Então, por exemplo, a perda do olfato. É uma coisa que, assim, pode estar associada a muitos outros fatores, né? Então, sinusite de repetição, trauma de face, de nariz, o próprio Covid, né? Então, isso ficou bem alta na época. Mas pode ser um sintoma da doença de Parkinson. O intestino mais ressecado também pode ser um sintoma, mas é muito inespecífico. Então, a maioria das vezes as pessoas não fazem esse link com a possibilidade da doença. E distúrbios do sono, que um principal seria o distúrbio comportamental do sono, REM, que é uma alteração muito específica na fase REM do sono, nas quais os pacientes atuam os sonhos e acabam gritando, falando, chutando. Então, às vezes, o paciente tem isso por anos, às vezes por uma década, e acaba desenvolvendo um Parkinson depois. Isso já era um sinal da doença. E à medida que a doença vai evoluindo, esses sintomas vão se intensificando? Alguns deles sim. Então, principalmente os sintomas motores, né? Eles vão se intensificando. Então, com o passar do tempo, o paciente tem mais dificuldades motoras, mais lentidão, mais rigidez. Acabam surgindo novos sintomas, como a instabilidade com a predisposição a quedas, a voz um pouco mais baixa, mais monótona, alterações de deglutição. A própria parte cognitiva, em alguns pacientes, pode também ter um comprometimento. Mas algumas coisas a gente não nota tanto, piora a questão do sono REM. Isso a gente vê que muitas vezes acontece no começo e depois acaba até melhorando, tá? Mas via de regra é uma doença progressiva. Quais são as possibilidades hoje para chegar a um diagnóstico? O diagnóstico, essencialmente, ele é clínico. É uma avaliação clínica criteriosa por um especialista que consiga identificar os sinais e os sintomas, né, cara? Mas a gente tem alguns exames hoje, tanto de imagem quanto laboratoriais, que podem nos auxiliar, tá? Eles são, assim, um suporte, como uma cintilografia com um radiofármaco específico, que é o Trodat, a ressonância numa sequência bastante específica, que a gente consegue olhar o núcleo, aquele núcleo onde falta os neurônios dopaminérgicos, ele tem uma alteração na imagem, numa ressonância de boa qualidade, feita de uma maneira específica, mas basicamente o exame clínico. E o paciente, ele pode ter o Parkinson e também uma outra doença degenerativa associada? É comum isso acontecer? É bastante comum acontecer. Na própria doença de Parkinson, a gente tem um tipo de demência específico, que é a demência dos corpúsculos de Lewy, tá? Mas é muito comum também a associação com outros distúrbios do movimento. A gente sabe que os pacientes, por exemplo, que têm tremor essencial, eles têm uma chance aumentada de desenvolver doença de Parkinson com relação à população. O porquê a gente ainda não conhece, mas a gente observa essa coincidência. Acontece mais, né? São mais casos. E aí as possibilidades de tratamento quais seriam, doutora Camila? Então, a gente diria que tem os tratamentos convencionais, que são tratamentos para todos os pacientes, e isso vai envolver uma boa equipe multidisciplinar com atividade física, com nutrição, com avaliação fonoaudiológica por conta de deglutição e da fala, às vezes uma psicoterapia, uma terapia ocupacional. Então, isso o máximo possível que a gente puder oferecer, né, sempre identificar essas demandas, essas necessidades, e as medicações também. Hoje em dia a gente tem várias classes de medicamento que vão ajudar, auxiliar nos sintomas, tá? Então, a maioria dos sintomas, principalmente no começo da doença, eles vão conseguir ser bem controlados com as medicações. Porém, vão haver algumas situações, alguns casos específicos, que só esse tratamento convencional não vai ser suficiente para gerar uma boa qualidade de vida e um bom controle dos sintomas. Aí, nesse caso, a gente vai ter as opções de terapias que a gente chama avançadas ou terapias auxiliadas por dispositivos. Então, a gente tem o caso, né, de cirurgia, que seria a estimulação cerebral profunda, que é o que a gente tem atualmente, acho que de mais difundido no Brasil e disponível, que a gente pode
pode oferecer para os pacientes, ainda assim, em lugares e lugares, né? A gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo. Tem terapias um pouco mais recentes, né? Tem um ultrassom focalizado de alta intensidade que chegou recentemente. Tem uma perspectiva futura de bombas de infusão. Tem terapias para neuromodulação não invasiva. Então, a gama tem se estendido bastante para conseguir, né, suprir da melhor maneira possível essa questão dos sintomas. É importante salientar só que ainda é uma doença sem cura, né? Então, todas essas terapias, elas vão focar na melhora dos sintomas e a atividade física, em particular, é algo que consegue, digamos assim, retardar um pouco a progressão da doença. Então, esse enfoque em atividade física também é super importante. Quer dizer, é totalmente possível oferecer qualidade de vida para o paciente que tem esse diagnóstico, Com né? certeza, E eu imagino que o tratamento ele vai também mudando à medida que a doença vai evoluindo. Isso também vai sendo ajustado com o passar do tempo e essa doença ela vai evoluindo diferente para cada pessoa? Com certeza, como a gente já falou, é uma doença muito heterogênea. Então, tem pacientes que vão evoluir mais rápido, tem pacientes que vão ter uma piora mais significativa de marcha, de equilíbrio, outros vão ter pioras mais significativas do tremor. Então, o tratamento, ele é individualizado. Assim, não tem um paciente que tem o mesmo tratamento que o outro. E num primeiro momento, a questão da medicação, a gente consegue ajustar a dose conforme a doença progride. Mas muitas vezes, um aumento de dose também traz complicações que a gente consegue daí tratar com as outras opções. Então, a cirurgia hoje, ela é o padrão ouro no paciente que começa a ter alguma dificuldade com o uso da medicação, seja a medicação não ser mais suficiente, seja o efeito ser muito curto, seja começar a ter efeito colateral. E existe uma janela, um tempo que a gente pode oferecer esse tratamento cirúrgico para o paciente, sabendo que pode ter um bom resultado. Então, são etapas, por isso o acompanhamento multidisciplinar. Não adianta um paciente que só tem um neurologista e não tem acesso a um neurocirurgião, que ele não faz todo esse trajeto com a equipe multi, porque ele vai perder o tempo, ele vai deixar... O paciente que segue essa trajetória de uma maneira harmônica, que ele tem acesso a tudo isso, que ele tem um neurologista que orienta, que ele tem a fisioterapeuta, ele tem uma qualidade de vida e, assim, um curso da doença muito mais suave. Vocês citaram exemplos aí de possibilidades modernas de tratamento, né, de avanços aí, a medicina, a ciência vem avançando muito nesse sentido. As pesquisas hoje relacionadas à doença de Parkinson, elas são promissoras também? Então a gente tem bastante pesquisa no que tange aí ao tratamento dos sintomas, né? Então a gente vê que nos últimos anos isso vem evoluindo bastante. Na própria cirurgia do Parkinson, cada vez mais tem modelos mais modernos para se estimular aquela região do cérebro que a gente precisa. Então tem eletrodos direcionais, tem uma tecnologia que capta certas oscilações de neurônios. Então tem uma série de tecnologias para os sintomas muito interessantes, mas tem também pesquisas que vão, né, tentam aí a questão da cura. Então a gente tem, hoje em dia, eu acho que uma das coisas mais interessantes que vem surgindo é a perspectiva de um biomarcador, que seria a identificação da alfa-sinucleína, e quando a gente identifica isso, a gente consegue abrir o leque de pesquisas que a gente pode fazer. Então, pesquisas que vão tentar limpar essa proteína que se acumula, ou criar anticorpos para essa proteína. A gente sabe que não são todos os pacientes com Parkinson que têm esse acúmulo, mas é a maioria. Vão ter pesquisas também para algumas formas genéticas, então, para LARC2, para GBA. A gente está vendo algumas pesquisas nesse sentido de tentar bloquear essas alterações genéticas que acontecem. Então, sim, a gente sabe que é uma longa jornada, mas existem, sim, pesquisas aí promissoras para o futuro. Muito otimismo aí que vem pela frente, né? E o Veracruz, sempre pioneiro na saúde, acaba de anunciar, né, o seu programa de tratamento e cuidados integrais para pacientes com Parkinson, para os seus familiares também, que é o programa Integra Parkinson. Então, eu quero entender como é que funciona esse programa, doutora Juliana. Esse programa, na verdade, ele surgiu de uma necessidade que todos nós da equipe sentimos, tá? E não só dentro do Veracruz, mas a gente vê em outros serviços públicos, pacientes que chegam até a gente às vezes. Esses pacientes, eles se sentem perdidos. O diagnóstico é só o primeiro passo. Então, esses pacientes, assim, como a doutora Camila falou, o Parkinson não tem cura. A única coisa que eu consigo fazer que é modificadora da história da doença é ter um suporte, uma trajetória adequada. Em que sentido? De atividade física, de fisioterapia, de fonoaudiologia. E muitas vezes o acesso a esses profissionais, ele é isolado. Ainda que o paciente tenha recursos, ainda que ele tenha acesso a serviços de qualidade, o atendimento é isolado. Então, a fono não conversa com a fisio, que não conversa com o neurologista,
neurologista, que não tem contato com o neurocirurgião que pode fazer a cirurgia, e o paciente fica muito perdido, ainda mais numa situação de insegurança, de incerteza, porque receber essa notícia nunca é fácil. Então, a ideia do programa é integrar todos esses profissionais. Nós temos uma equipe multidisciplinar, inclusive com geriatra, com radiologista, que entende toda a doença, pessoas com bastante experiência no atendimento de pacientes com doença de Parkinson, para oferecer num único lugar o acesso a esse paciente. E, além disso, a gente tem uma pessoa que vai coordenar tudo isso a quem o paciente tem acesso direto. Então, uma equipe multidisciplinar. Você citou aqui alguns exemplos dos profissionais. Quais são os outros assim envolvidos para a gente entender? Nós temos neurologistas, neurocirurgiões, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, geriatra. Esqueci de alguém? Eu acho que cobriu tudo. Uma equipe ampla, E o radiologista também. É isso. E isso dá suporte para o paciente, dá um olhar diferenciado. Eu acho que, além do olhar diferenciado, isso traz segurança. Um dos primeiros passos para um tratamento adequado é um diagnóstico adequado. Muitas vezes o parkinsonismo, que são sintomas que acontecem na doença de Parkinson, não são só da doença. Então, a porta de entrada do paciente é para um diagnóstico correto e aí ele ter toda a assistência necessária. E o que é o navegador? Qual que é o papel desse navegador no auxílio dos pacientes? O navegador, eu brinco que é o nosso anjo da guarda. É a pessoa a quem os pacientes vão ter acesso direto, que vai facilitar esse trânsito dele dentro do programa, com a especialidade que ele precisar, com o exame que ele precisar realizar. Numa internação, esse paciente vai ter um olhar direcionado para ele, porque o paciente de Parkinson precisa de cuidados diferenciados no uso de medicação, na alimentação. Então, o navegador ele vai ser a pessoa que vai ser o elo entre toda a equipe e o paciente. E os familiares também recebem um suporte? Como é que é feito esse acompanhamento, doutora? Sem dúvida. Então, os familiares, eles vão entrar em vários níveis ali, né? Então, desde o agendamento, sempre que a gente perceber que existe alguma dificuldade, a gente vai também fazer o contato com os familiares. Nas consultas, eles são super bem-vindos, né? Principalmente no momento do diagnóstico, de mudanças do tratamento, depois da escolha de uma terapia avançada. A gente precisa de que haja esse suporte da família, uma boa rede de suporte para apoiar o paciente, ajudar nas decisões e também no cuidado, né? Então, a gente quer que eles estejam envolvidos, que eles vão nas consultas, que eles participem de toda a avaliação, de toda a trajetória, que eles tirem dúvidas. A gente vai tentar sempre o máximo possível nessas comunicações, se comunicar dentro da equipe, mas também eu costumo sempre fazer uma cartinha, olha, essas foram as orientações de hoje para o paciente, para a família, e se a gente tiver questões mais específicas, também vai ter a parte de assistência social ajudando, né? Aí com a família, com a rede de suporte. Porque eu imagino que seja um imenso desafio, né? Não só para o paciente, o diagnóstico, como também para os familiares, para essa rede de apoio, né? Uma série de preocupações que vem junto, não é, doutora? Exato, exatamente. Então, a gente sabe que os questionamentos, eles vão vir a todo momento, né? Então, novamente, desde o diagnóstico, a escolha dos tratamentos, das terapias, em informar a equipe quando existe algum efeito colateral, alguma mudança no quadro clínico do paciente. Então, é super importante que eles estejam envolvidos e que todas as dúvidas, as preocupações, as incertezas sejam sanadas e ajudadas pela gente, pela equipe, né? Acho que um dos objetivos da equipe multi e muito bem entrosada é exatamente isso. A gente está entrosado entre a gente, mas também junto com a família, junto com aquela rede de apoio do paciente. Para o paciente e seus familiares fazerem parte do programa, como é que funciona? Precisa de um encaminhamento daí? Não tem necessidade de um encaminhamento. A gente tem dentro do programa também uma parceria com os médicos. Às vezes os pacientes têm os seus médicos de confiança, não querem deixá-los, mas querem participar desse cuidado multidisciplinar. Isso é possível e qualquer um dos acessos, seja a equipe multi, seja o programa como um todo, para ter acesso aos médicos, agendar uma consulta, quem ainda não tem o seu, é através da nossa navegadora. Tem um número exclusivo, que a gente vai deixar aqui no final, que o paciente, o familiar, o cuidador pode entrar em contato, que a navegadora vai passar todas as orientações, entender as necessidades e fazer o agendamento da forma mais adequada. Doutoras, agradeço muito a participação das duas aqui hoje, com informações valiosas que vão trazer mais segurança, né? Mais esperança aí para os pacientes com Parkinson e com muita informação também a respeito da doença. Muito obrigada, doutora Camila, pela presença. Muito obrigada, Marcela, foi um prazer. Obrigada, doutora Eu Juliana. que agradeço, Marcela.
E você gostou desse episódio? Então curta, comente e compartilhe. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você informações sobre saúde e bem-estar. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!